Está na hora de mais um episódio do Esta Semana na Economia, episódio 19. Somos milionários, odiamos piratas, adoramos unicórnios. Gravado quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Hoje constatamos que 1 milhão não é suficiente para pagar um café. Conhecemos um unicórnio que fala português e seguimos o rastro dos piratas para além das Caraíbas. Falamos ainda do parque solar que vai nascer no Alqueva e das camisolas mais caras do mundo. Na dica da semana damos a conhecer como é possível resgatar o seu PPR sem penalizações. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt. Olá, sejam uma vez mais todos muito bem-vindos ao Esta Semana na Economia. Mais um episódio para falarmos sobre tudo o que nos der na cabeça, ligado com finanças pessoais, economia e tudo mais. Isto para começar a rimar, já não consegui rimar mais com alguma coisa que diga respeito ao meu companheiro de sempre, Paulo Lima. Olá, Paulo. Estavas a fazer a tua rap battle. Exatamente. Yo. Vacilei. Tive ali um Tens de momento. treinar. Derrapei. Tudo em ordem? Tens de treinar mais. Tudo em ordem. Contigo Também. Tudo em ordem. também. Esperamos que os nossos ouvintes também estejam todos bem. Sim. E eu tenho uma novidade. Já. Ui, assim a chuta. abrir. Uma novidade para mim, para ti, e já agora eu vou transportá-la para os nossos ouvintes também. É que eu estou milionário, Ui. tu estás milionário, toda a gente está milionário. Parecia aquele meme da ópera. Que não é? tinha, exatamente, era isso que me estava a lembrar. Tu estás milionário, toda a gente está milionário. Então, de que forma é que estamos milionários? Deve estar intrigado, não é? Como é que isso é possível? bocado. Foste ver o saldo bancário não viste nada que Não. se aproximasse disso. Não. Olha, isto é uma notícia curiosa que vem a fonte é a Bloomberg e que diz que a Venezuela está a preparar para cortar zeros nas suas notas. Porquê? Porque a Venezuela tem sofrido uma chamada hiperinflação e já não é razoável terem notas de milhões ou bilhões de bolívares a circular. As coisas tornam-se muito pouco práticas. Então eles vão cortar, tem uma proposta de cortar 6 zeros nas notas, para simplificar, obviamente, as transações. Para termos uma ideia, Bolívar. um dólar, Exato. o Bolívar, hoje em dia, em 2018, a Venezuela começou a imprimir uma nota de 1 milhão de bolívares. 1 milhão de bolívares. Até à data era a nota mais elevada já impressa na Venezuela. E sabes que esta nota valia a módica quantia de... vale hoje a módica quantia de 32 cêntimos de dólar. Ou seja, é insuficiente. Pegas no milhão e não consegues comprar um café. Portanto, então na Venezuela praticamente toda a gente era milionário. Essa é uma afirmação onde eu já tenho algumas reservas, infelizmente. Porque de facto isto depois reflete-se na qualidade de vida das pessoas. Claro. Mas é de facto muito curioso que este tenha aqui uma forma que o governo venezuelano encontrou para simplificar então as transações, porque seria ridículo estar a falar de transações diárias e normais em milhões de bolívares ou qualquer que fosse a moeda.
Sim, o próprio artigo da Bloomberg refere que na base desta mudança também está um pedido das próprias empresas venezuelanas que se queixavam que em termos contabilísticos já era muito difícil operar, não é? E pagar, até inclusivamente pagar os impostos corretamente. Portanto, o governo vai um bocadinho também atrás da pressão que as empresas, né, que os parceiros sociais, se houver lá na Venezuela, são todos, não é? Fizeram sobre o governo para poderem agilizar as suas operações, não é? Repara, levando aqui, brincando um bocadinho com esta coisa, e tu assinalaste um ponto que é relevante, os próprios monitores devem ter que ter uma largura assinalável, não é? Para acomodar aqueles zeros todos quando está a tratar de contabilidade ou de processar pagamentos ou o que quer que seja. E mesmo o papel, não é? Claro. Imagina que é pedir uma fatura ou tirar uma fatura do supermercado, não é? Aquilo deve, em vez de vir assim, como no formato que nós conhecemos, deve vir exatamente à largura. Então, o Bolívar vai deixar de existir, não é? E vamos passar a ter, segundo parece, o Bolívar soberano. Será então a conversão do antigo Bolívar, mas onde foram cortados os tais 6 anos, e vamos ter o alcance desta nova moeda vai ser desde os dois, as notas vão existir desde os 2 bolívares soberanos até aos 100 bolívares soberanos. E atenção que esta não é a primeira vez que é aplicada esta técnica de cortar zeros na Venezuela, na moeda, não é? Porque já desde 2008 que o total, portanto agora foram 6 e eu acho que eles já tinham removido 2, né? Já tinham retirado 2, porque dizem que o total é de 8 zeros que foram retirados da moeda para combater a hiperinflação. Portanto... Sim. Esta mudança vai fazer com que mesmo a equiparação deste Bolívar soberano relativamente à moeda ideal de comparação, que é o dólar, seja muito mais fazível ou equiparável. $1, então, vai equiparar-se à data que foi escrita esta notícia, não é? Que é recente, porque já sabemos que a inflação depois muda isto tudo. Então, $1 americano vai equiparar-se a 3,2 bolívares soberanos, em vez de 3.219.000 bolívares atuais. Parece-me uma boa tática, uma boa medida do governo venezuelano. Simplificar a vida. Vamos ver quanto tempo. Vamos ver o que dura, não é? Daqui a 15 dias já está toda a gente outra vez milionário. Provavelmente. Não pelas boas razões. Muito bem. Acho que vamos dar o salto agora para moedas não tão físicas, mas virtuais, não é? Mas se calhar com a mesma volatilidade que o Bolívar soberano. Acho que isto com sotaque fica mais... dá-lhe mais credibilidade, não achas? Sim, sem dúvida. Mas sim, vamos passar para na mesma para aquele lado do oceano, mas com uma ligação a este lado do oceano. Vamos falar de unicórnios. Exatamente, vamos falar de unicórnios. bem metido. Para falarmos da Anchorage, que é o unicórnio que o Paulo se estava a referir. A Anchorage é o novo unicórnio a falar português. E falar português porquê? Porque é uma empresa norte-americana, dos Estados Unidos, em que um dos fundadores é português ou luso-americano, mas fala perfeitamente português, estudou no Politécnico em Lisboa, tem casa em Lisboa, viveu em Lisboa, portanto tem uma forte ligação a Portugal, tem passaporte português, inclusivamente. Chama-se Diogo Mónica e cofundou então a Anchorage, que é o quê? É o primeiro banco de cripto regulado nos Estados Unidos da América, ok? O Diogo Mónica tem já uma carreira nos Estados Unidos. Sim, tem um background interessante. Sim, não é? Um background muito interessante. Uma ligação assinalável que tu vais falar dela. Exatamente, porque ele começa, depois de ter terminado estudos aqui no Politécnico em Lisboa, arranja o trabalho nos Estados Unidos, nada mais, nada menos, com o Jack Dorsey, que é o CEO e cofundador do Twitter, não é? E foi entrevistado, entrevista de trabalho,
para a Square, que é uma empresa de pagamentos digitais nos Estados Unidos, uma grande empresa, é uma das grandes promessas também a nível de tecnologia de pagamentos a nível mundial. Foi a entrevista que ele teve de trabalho foi diretamente com o Jack Dorsey, portanto o fundador do Twitter e atualmente outra vez, pela segunda vez, CEO do Twitter. Mais tarde esteve a trabalhar noutra empresa e nessa empresa que esteve a trabalhar teve um cliente que o desafiou. Esse cliente tinha uma carteira de criptomoedas que tinha perdido o acesso a ela, como muita gente, não é? E essa carteira já valia 1,5 milhões de dólares. Então esse cliente desafiou a tentar descobrir qual era a password de acesso a essa carteira e pagava-lhe 20%. E ele conseguiu. E ganhou 300 mil dólares dessa maneira. Então percebeu aí que havia ali talvez uma outra maneira de ganhar dinheiro, não é? E então formou... Por via legal, não é? Por via legal, não é, exatamente. Não estamos porque a falar... podia ser... Exato. podia ser a dedicar-se a abrir carteiras de cripto espalhadas por esse mundo fora, ou fazer ransomware. Exatamente. O que o atraiu foi exatamente o volume de ativos que havia, o volume de valor que cada ativo teria, né, que cada carteira possivelmente teria, e então inspirou a investir no mercado da criptomoeda, mas de maneira a chegar à regularização e, por isso, hoje em dia é o primeiro banco de cripto regulado nos Estados Unidos. E então, porque é que nós fizemos a piada do unicórnio? Porque quando as empresas chegam à avaliação de 1.000 milhões de dólares, atingem então o chamado estatuto de unicórnio. E a Anchorage já ultrapassou essa valorização, essa avaliação de mais de 1.000 milhões de dólares. Foi criada em 2017 e em 2019 teve logo investidores como a Visa. Portanto, já há nomes aqui bastante sonantes e com bastante peso no mercado, não é? A equipa atualmente conta com mais de 120 pessoas, continuam a contratar e já são mais de 20 em Portugal. Portanto, também a própria Anchorage não tem só ligação através do seu fundador, mas como já há pessoas a trabalhar na Anchorage em Portugal. O resto estará nos Estados Unidos, tem a sede em São Francisco e também já tem um escritório no Porto. Estão agora também a ponderar abrir outro espaço em Portugal, onde contam a ter até ao final do ano mais 40 pessoas. Hoje em dia têm pessoas a colaborar com eles, trabalhadores, em Lisboa e em Braga, mas não num escritório físico, não é? Estão em teletrabalho, trabalho remoto. Vão também abrir um escritório em Singapura, porque um dos grandes investidores da última ronda está sediado na cidade-estado do sudoeste asiático, né, em Singapura. Portanto, conseguiram se tornar o primeiro banco e único banco até o momento federal de criptomoedas. Isto quer dizer, um banco federal quer dizer que é regulado pela OCC, que é a entidade que regula as entidades económicas dos Estados Unidos. A peculiaridade é que não trabalham com o consumidor direto, ou seja, nem eu nem tu, Paulo, podemos ser clientes da Anchorage, apenas as grandes instituições, não é? Que tenham carteiras de criptomoedas, que trabalham com fundos de investimentos, com empresas que já têm grandes carteiras de criptomoedas, inclusivamente algumas corretoras de criptomoedas, não é? Os clientes fazem negócio de forma como os clientes podem financiar-se em moeda fiduciária, ou seja, em dólares, neste caso, na Anchorage, dando a carteira de criptomoedas, né, carteira de criptoativos, como um ativo de segurança. E assim... Como colateral. E como colateral, exatamente. É muito interessante não é? Esta visão diferente e mais aproximada daquilo que acontece fora do mundo das criptomoedas. Ou seja, se calhar à primeira partida um cliente destes teria que vender as criptomoedas para obter a liquidez e se calhar depois ter o colateral
em moeda fiduciária, em dólares ou o que fosse, mas isto vem ter aqui um novo paradigma, que é a própria cripto servir, então, ficar segura e servir como colateral para um investimento que o cliente possa fazer. É muito curioso vermos. Para mim é curioso, pelo Sim, menos. sim, é bastante curioso, sim. É uma forma de legalizar de todo o investimento que as pessoas fazem em criptomoedas, não é? Ele refere também, inclusivamente, que muita gente se refere, e nós já fizemos essa alusão aqui, não é? Muita gente se refere às bitcoins como sendo a criptomoeda, quando as bitcoins atualmente só têm 20% do mercado todo das criptomoedas. Portanto, há muita coisa aí a escolher, muita coisa a comprar. Claro que umas mais valiosas que outras, mas a Bitcoin ganhou o estatuto que tem por ter sido a primeira, não é? A mãe de todas as outras. Mas a Anchorage já trabalha com outras moedas, nomeadamente a Ethereum também, que é a segunda mais valiosa neste momento. Portanto, chegaram aqui a um patamar em que já é legal, e inclusivamente este artigo é do Dinheiro Vivo e aconselho a ouvir o podcast que está presente no, artigo, porque há uma entrevista com o Diogo Mónica muito interessante, em que ele refere que Portugal tem todas as condições para atrair investimentos destes. Embora ainda não se pague impostos, quer dizer, ao nível das empresas pagaria-se sempre, não é? Mas ao nível pessoal não se paga impostos, ao contrário dos Estados Unidos já se paga impostos pelo lucro feito com as criptomoedas. Mas é bastante curioso e interessante o podcast com ele, portanto aconselho também, fica aqui a dica. É uma história... Boa dica. Boa dica. Boa dica. É sempre confortante vermos os nossos luzes a se ingrar lá fora. a serem bem-sucedidos lá fora e serem também um exemplo. É muito sem bom. Dúvida, Muito sem bom. dúvida. Grande notícia. Há sempre um romantismo Grande ligado notícia. a essas coisas, não é? Um dos nossos se ingrou lá fora. Sim, e é uma questão claramente parece-me, uma questão de competência, não é? Pelo percurso que ele tem e pelo talento que tem demonstrado em ser líder, não é? Já está no mesmo patamar da JP Morgan em termos de categoria federal. Quer dizer, não estamos a falar de uma empresa de vão de escada, certo? Estamos a falar de algo muito importante, e este remoque que tu trouxeste agora de ele ter interesse em valor de Portugal como um país com potencial para ser também um ícone na questão da transação das criptos, é muito relevante. Agora, tínhamos nós uma coisa que eu acho que é endémica em todos os governos, alguma normalidade fiscal, alguma previsibilidade fiscal, porque sem isso é muito difícil instalarmos este tipo de negócios em Portugal. Sim, tem que haver uma simplificação de várias coisas. Mas também a própria Sim, cripto sim. possibilita isso. Possibilitará isso, se lá chegarmos. Sim, mas não é com... Tem que haver alguma previsibilidade, senão ninguém está interessado em estar sujeito a instalar-se e passado um ano ou 2 anos Claro. as coisas mudarem radicalmente. Muito bem. Nesta senda, na mesma onda a falarmos de cripto, acho que passámos já para a próxima notícia, que vem Menos agradável, não é? menos agradável, menos positiva, vá. Sim e não. Há aqui um twist, vamos já ver. Que refere que cerca de 200 empresas foram alvo de ciberataques nos Estados Unidos, e não só. Porque desde a passada sexta-feira que o gangue de hackers Revil apontou a mira a empresas de tecnologias de informação através da empresa Kaseya. Mas alegam agora ter conseguido infectar mais de 1 milhão de sistemas informáticos em todo o mundo. Entre as vítimas confirmadas, porque ainda há muito a saber,
estão a cadeia de supermercados sueca Coop, que na sexta-feira, na própria sexta-feira, não puderam abrir as portas porque as próprias caixas registadoras não estavam a funcionar. Eu faço aqui uma rima um bocadinho, mas não tem piada nenhuma, não é? No início de junho, o FBI já tinha anunciado que este mesmo grupo teria conseguido paralisar as operações da empresa de venda de carnes brasileiras, JBS. Portanto, já aqui este grupo já começa a ser bastante conhecido pelas autoridades porque pedem ransomware, né? Agora, atacaram também escolas da Nova Zelândia e empresas de informáticas nos Países Baixos, mas o número total ainda está por apurar. Para libertar as máquinas das vítimas, os piratas pedem um resgate de 70 milhões de dólares, cerca de 59 milhões de euros. Mas pedem em Bitcoin. Contra esse pagamento, os hackers prometem enviar então o desencriptador universal que restaura todos os dados sequestrados. Perdão. Paulo, tens tudo bem seguro em casa? Todas as passwords, tudo encriptado? E será sempre, provavelmente. Não seremos um alvo. Exatamente. Sem dúvida, este gangue de hackers da Revil está a aumentar o seu preço. Então, mas agora tiveram aqui um setback, né? Um percalço no seu caminho de ransomware, porque o FBI, e este é o twist que eu falava no início, né? O Boa. FBI conseguiu resgatar, parte do dinheiro que foi pago da Colonial Pipeline a este grupo. Em 16, aliás, o presidente Biden está a tentar por tudo fazer um ataque a estes grupos, e este em particular diz-se que vem da Rússia, e em dia 16 de junho na cimeira de Genebra, o presidente Biden pediu ao Putin, não é, ao líder russo, que parasse os hackers da Rússia, e alertou que podia haver consequências caso os ataques ransomware continuassem. Que tipo de consequências ficou por saber. Mas o que é de facto é que o dinheiro pago da Colonial Pipeline a este grupo de hackers, parte foi resgatado pelo FBI. Eles não referem exatamente como, ou é muito vago, apenas não conseguem dizer, também, aliás, não dizem que conseguiram identificar quem são eles, mas conseguiram resgatar parte deste dinheiro, o que é uma notícia de ar fresco para todo este mundo de ransomware, não é? Embora depois haja aqui acho que depois de seres assaltado, não é? Que é se calhar a analogia mais fácil, ficas sempre com aquela dúvida, não é? Ficarão as empresas na dúvida, e porventura até ficarão os próprios clientes na dúvida, não é? Porque hoje em dia, tu há bocadinho falaste no supermercado, na cadeia de supermercados sueca. Nós temos, em qualquer ligação comercial que tenhamos, temos dados que estão guardados, e portanto isto pode facilmente extravasar lá está, para um ataque às pessoas normais como eu e tu, e em vez de pedirem resgates de milhões, pedem
pedem resgate mais modestos, mas se calhar nós, para recuperarmos os nossos dados, os nossos documentos, as nossas informações, acedemos. É bom que os piratas tenham este setback, Sim, sim, porque sim, sem dúvida. volta a pôr as coisas no seu lugar, não é? E voltamos a ver de vez em quando o gato a apanhar o rato, não é? Sem dúvida, sim, sim. Não é só, não temos só um filme do Tom e Jerry. Sim, é uma lufada de ar fresco, embora ainda não se consiga identificar as pessoas, mas pelo menos resgatar parte ou a totalidade, quando se conseguir, parte do dinheiro, já é muito bom. Falta saber como é que o FBI conseguiu fazer isso, porque eles não disseram, não é? Se calhar o FBI hackeou os próprios hackers. É provável que isso aconteça. É uma das teorias, vá. Mas não deixa de ser engraçado que os hackers são hackeados, não é? É o twist do ladrão que rouba ladrão, não é? Exatamente. Se isso pode... Provaram o seu próprio veneno, talvez. Exatamente, ou isso, exatamente. Mas pronto, fica aqui uma nota positiva no final de uma notícia menos positiva, pá, negativa. Paulo, fazemos um intervalozinho. Vamos lá. Siga então. Para agradecer ao nosso patrocinador que nos traz o programa de hoje, a Dignos Domos, Mediação Imobiliária. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, se for cliente da Dignos Domos, esta fará para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel à venda ao preço certo, para que ele seja atrativo. Fará também a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, como o certificado energético, a licença de utilização e também os registros prediais. Fará também a promoção do imóvel desde a fotoreportagem profissional, vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e internacionais, nas redes sociais e também junto de todas as outras imobiliárias do país. Fará também para si a qualificação dos clientes compradores, para que o cliente seja o certo para o seu negócio, para que tenha capacidade económica e financeira para suportar o negócio. Fará também todas as visitas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posteriormente irá receber um relatório com feedback de todos os visitantes. Se chegar a bom porto, a Dignos Domos elaborará para si o CPCV, contrato, promessa, compra e venda, e também a marcação da escritura. Toda a burocracia a Dignos Domos trata para si e por si. Tudo isto faz sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador ou o imóvel certo para si. Hoje, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes deste programa. Visitem em dignosdomos.pt/estudo do mercado tudo junto, e consigam saber o valor do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt/estudo de mercado e recebam um estudo de mercado do seu imóvel gratuitamente. Nós aqui Esta Semana agradecemos imensamente o apoio dado a este programa por parte da Dignos Domos. Muito obrigado a Dignos Domos. dignosdomos.pt/estudo de mercado. Muito obrigado. Ora bem, o que é que trazemos a seguir, Paulo? Vamos rumo ao Alentejo. Olha, que tal? Bem bom. Que tal? Come-se e bebe-se muito bem no Alentejo. O que é que nos trazes? Terra linda. Terra linda. Vamos ao Alqueva. Eu trago uma notícia do Eco que diz que a partir do verão a EDP vai instalar 11.000 painéis solares. Sim, 11.000 painéis solares na Albufeira do Alqueva. Uhum. Sim, estes 11.000 painéis solares vão estar a flutuar e a gerar energia para os concelhos de Portel. Perdão, estava aqui engasgado. Com 25.000 flutuadores que são desenvolvidos em parceria pela Corticeira Amorim e pela empresa espanhola EasyGenere. É um projeto muito, muito inovador, muito verde. Vem um bocadinho na sequência também na sequência dentro do nosso programa. Nós falámos no episódio 17 nos apoios do Fundo Ambiental que podem apoiar também a instalação de painéis fotovoltaicos para os consumidores. Não estamos a falar
em nada disto, mas é um assunto que a mim me toca bastante e por isso eu escolhi esta notícia para trazer para os nossos ouvintes e espero, num programa subsequente, falar um bocadinho em mais detalhe nas vantagens que podem ter ao instalar painéis fotovoltaicos nas suas casas. Mas então, vamos, ao longo de 12 meses, tivemos aqui um trabalho de colaboração entre a Corticeira Amorim e o fabricante espanhol, então, EasyGenera, para criar flutuadores, que são 25 mil flutuadores que vão sustentar, então, esta estrutura de 11 mil painéis na barragem do Alqueva. E são compostos por um compósito de plástico e cortiça. Tem incorporação de cerca de 30% de cortiça nestes flutuadores. Como é que isto é relevante na componente verde? A cortiça, não sei se sabes, tem uma pegada negativa em termos de carbono. Porquê? Porque, sendo um produto natural e proveniente do sobreiro, o sobreiro vai fixando CO2 e, portanto, a cortiça, enquanto matéria-prima, tem uma pegada negativa de CO2. Ora, ao se fazer este material compósito, então temos o resultado são flutuadores com uma pegada reduzida em cerca de 30% face ao que acontecia anteriormente e, portanto, toda esta instalação, além de gerar energia que já é verde por si, mas o impacto ambiental desta instalação é também ele mais reduzido. A capacidade de produção anual desta central fotovoltaica vai ser de cerca de 7,5 gigawatt-hora e a expectativa é abastecer cerca de 25% da população daquela região de Portela e Moura. Há bocadinho estávamos a falhar o outro concelho e falha minha porque eu estive lá no ano passado. Não sei se estavas à espera de 11 mil painéis, é muita coisa. 11 mil painéis parece muita coisa, sim, embora há várias imagens, né, quando nós vemos assim, campos de milhares de painéis, mas não conseguimos ter a percepção de quantos são, mas 11 mil parece muita coisa. Mas o mais interessante aqui é que há uma preocupação extra com a própria instalação dos painéis solares, que pode criar um impacto, não é? Até para a vida animal que há ali na localização, e a própria instalação, há aqui uma preocupação extra com a instalação para que o impacto ambiental seja menor, não é? Acho que é um win-win situation, dado que se tem que instalar alguma coisa, não é? Que é aqui uma grande novidade, não é? Acho que até então nunca se tinha ouvido falar, ou pelo menos não tinha passado por mim, essa preocupação do impacto ambiental dos grandes parques solares que existem, não é? Que também existe esse impacto. Sim, olha, se quiseres pensar numa notícia que é recente, já trouxemos assim, mas vai avançar finalmente o parque fotovoltaico daquela idade que me falha agora o nome, Sim, na Zambuja. onde se fez aquela caçada que foi muito noticiada, não é? Embora uma coisa não esteja diretamente relacionada com a outra, mas sim, mas aí há um impacto ambiental, não é? No ecossistema da herdade, não é? Exatamente. Porque supostamente os animais foram mortos para que fosse implementado então esse parque solar, supostamente, não é? Não há confirmações. Sim, mas há aqui outra questão, é saber se aquela espécie era invasora ou não era invasora, ou se era autóctone, ou se estava em... Enfim, há aqui outras questões que eu não vou entrar por aí, até porque não domino e não fazem parte aqui do alinhamento. Há uma questão lateral que eu não sei se é relevante, porque estamos a falar de uma superfície de 4 hectares, salvo erro, de instalação. Uhum. E uma das questões que foi levantada, eu o ano passado estive no Alqueva, é o maior lago artificial da Europa. Sim. Ok? E uma das questões, quer dizer, temos ali a barragem também já a fazer a geração de energia e a Albufeira depois a água é aproveitada e transportada para a rega de toda aquela região.
e há uma questão sempre muito relevante que é a questão da evaporação. E, portanto, a instalação, ao provocar um sombreamento, obviamente que é uma gotinha, mas pelo menos vai minimizar parte da evaporação que acontece ali. É uma gotinha de ganho no meio disto tudo, mas pareceu-me relevante também trazê-la, porque Exatamente. há muita água que é perdida por evaporação ali Neste caso, de no gota em Alqueva. gota, enche o Alqueva, né? Ou não esvazia, neste caso. Sim, cada vez é mais relevante. Nós vemos as queixas dos agricultores que de vez em quando vem água muito cerceada porque ela não é? Vem de Espanha, é muitas vezes controlada por Espanha, e não tem acesso sempre à água que é querível para as suas plantações agrícolas. Portanto, Sim, é um projeto muito interessante que vai arrancar, espera-se que esteja completado então, ou vai arrancar no verão, hum, que utiliza materiais portugueses, utiliza aqui uma parceria também com uma empresa espanhola, é um projeto eminentemente ibérico, liderado pela EDP, e é mais um passo para a geração de energia verde, que acho que, com tanto sol que temos, sem é uma dúvida, pena não sem dúvida, sem aproveitarmos. dúvida. Portanto, palmas para este projeto, que representa um investimento de 4 milhões de Exatamente. euros. E por falar em Milhões, vamos ao futebol. Não é um bom dia para irmos ao futebol hoje, mas vamos ao futebol. Se calhar passamos ao futebol. Não vamos falar de Luís Filipe Vieira. Não vamos, não vamos. Não, não Pelo, vamos, não me- vamos. Não faz, pelo não menos faz parte. ainda. Eu retirei do alinhamento. Para falarmos de milhões também, como eu estava a dizer. Isto porquê? Porque a camisola do Real Madrid é a mais cara do mundo. E não é a camisola do CR7. Isto é um artigo do Dinheiro Vivo que trazemos, escrito pelo João Moreira, que refere portanto, o patrocínio, o valor dos patrocínios às camisolas. E a camisola do Real Madrid este ano é a mais cara do mundo porque o patrocínio da Emirates equivale a 413 milhões de dólares, cerca de 348 milhões de euros. E este patrocínio será por 5 anos, segundo os dados da 123 S-Commerce, que é um site italiano. Portanto, ganhou ainda sobre aquilo que ganhou no passado, ganhou 424 milhões de dólares em 2019 e 20. E isto somando a outros patrocínios na camisola e não só, como é óbvio, né? É engraçado aqui que isto depois há uma espécie de campeonato, não é? Campeonato das camisolas. O segundo lugar é surpreendente e depois até levanta uma questão que está no próprio artigo, não fomos nós que a retiramos, sobre será que há uma cor mais apetecível para os patrocínios, não é? Porque a segunda camisola mais valiosa, segundo esta notícia, é um bocadinho surpreendente, que é a do Tottenham. Exatamente. Outro clube ligado a um milionário que é o Mourinho, não é? Por falar em milhões. Quer dizer, e agora está lá, já não está lá, mas agora está Já não está lá, já não está. o Nuno Espírito Santo, exatamente. Exatamente. Eu não resisto de só trazer esta brincadeira, porque estamos a falar de camisolas brancas. Sim, Uma brincadeira que não tem nada a ver com futebol, mas não tem nada a ver com economia, mas eu tenho que a trazer. Há muitos anos, não sei se te lembras, o Hélder transferido do Futebol Clube do Porto para o Tottenham. Depois da época em que o Mourinho no Porto ganhou a Liga Europa. E ele disse com alguma piada, foi recebido com alguma piada na altura, que quando era pequenino gostava muito daquela camisola branca, e a camisola branca mítica, a do Real Madrid, naturalmente. Mas ele foi parar, de facto, na altura, ao Tottenham. Se calhar ele já estava a ver aqui a grande valorização da camisola branca do Tottenham. exatamente. E tudo isto porque Foi. era um visionário, o Postiga. Salvo Era. erro foi considerado o pior avançado da história do Tottenham, pelo menos naquela época. Não sei se entretanto houve algum pior.
ou pior contratação, salvo erro, foi algo assim. Acho que marcou um golo, se bem me recordo, algo assim. Não sei se te recordas. Já não me recordo. Deixa a sua marca. Sei que ele depois foi para a Índia jogar à bola, portanto, mas fica aqui um abraço porque também contribui para a seleção e contribui bem. Pois de facto a passagem pelo Tottenham não foi feliz. Isto tudo para dizer que a camisola do Tottenham, em segundo lugar, valeu 400 milhões de dólares pagos pela AIA, que é uma seguradora com sede em Hong Kong, não é? Depois temos a TeamViewer, que paga 325 milhões ao Manchester United, e a Rakuten, que é uma empresa digital, patrocinou o Barcelona por 324 milhões. O Bayern recebe 283 milhões do Deutsche Telekom. Portanto, se não tinham noção do que era pago pelos patrocínios das camisolas, aqui está os valores aproximados. Sim, a do Barcelona é relevante, está a ocupar esta posição, porque a inclusão de patrocínio nas camisolas do Barcelona é algo relativamente recente. Sim, Penso que remonta a 2010. Antes eram patrocinados pela Durante muitos anos o Barcelona Unicef, creio. foi patrocinado pela Unicef, sim, mas durante anos o Barcelona não tinha qualquer publicidade. Exatamente, não tinha. Nas camisolas. Passou a ter a Unicef e depois sim passou a ter um patrocínio pago, digamos assim. E portanto, em 10 anos, não é, já consegue estar aqui naturalmente no top 5 das camisolas mais caras do mundo do futebol. Bem. Paulo, convido-te a passarmos à dica. Siga. Vamos à dica e vamos falar de PPRs, não da subscrição, mas de condições de resgate dos PPRs que tenham sido subscritos até 31 de março de 2020. Okay. Isto porquê? Porque temos uma lei de orçamento de Estado para 2021, que é a lei 75-B 2031 de dezembro do ano passado, naturalmente, que estipula que há condições então de resgate em condições favoráveis, sem penalização, para o resgate de PPRs e PPRE, ou seja, planos de poupança-reforma ou planos de poupança-reforma e educação. Então, quem é que pode resgatar estes produtos sem penalização? Quem esteja em situação de isolamento profilático ou de doença ou preste assistência a filhos ou netos, quem tenha sido colocado em situação de redução do período normal de trabalho ou de suspensão do contrato de trabalho em virtude de crise empresarial, sim. Quem esteja em situação de desemprego registado no IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, quem seja elegível para o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, quem seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, quem, sendo trabalhador em situação de proteção económica e social, preencha os pressupostos para beneficiar do apoio extraordinário previsto no artigo 325, sim, desta 2 de 2020. Quem apresenta uma quebra de rendimento relevante médio mensal superior a 40% no período de março a dezembro de 2020, face ao rendimento relevante médio mensal de 2019, 40%. E, cumulativamente, entre a última declaração trimestral disponível à data do requerimento do apoio e o rendimento relevante médio mensal de 2019. Ainda outra condição e a última, sendo arrendatário num contrato de arrendamento de prédio urbano para habitação própria e permanente em vigor à data de 31 de março, esteja a beneficiar do regime de diferimento do pagamento de rendas nos termos de 2020, 6 de abril, e necessita desse valor para regularização das rendas que estejam em mora. Ora, há aqui uma data de pressupostos
que Oito- podem fazer com que nós possamos, sim, 8 pontos em que podemos resgatar para o quem PPR que esteja aplicado, né? ex- Sem ser penalizado. exatamente, isto vem no seguimento das consequências da pandemia, e é uma medida que permite a quem necessitar, quem esteja em situação de fragilidade económica, possa fazer-se valer dessas poupanças, caso as tenha, naturalmente, sem incorrer em penalizações, portanto, dispondo delas para fazer face a estas dificuldades que estão aqui enquadradas nestes pressupostos. Sim, e embora a ligação que nós vamos deixar aqui nas notas do programa seja da AGA Seguro, isto é uma lei, portanto, qualquer PPR que esteja contratado nas condições normais poderão beneficiar desta lei para resgatar. Tem aqui 8 pontos possíveis que se enquadram no seu próprio caso para tentar resgatar o PPR sem nenhuma penalização, que pode fazer jeito nesta conjuntura que estamos a viver da pandemia, não é? Uma boa dica, Paulo. Excelente. Sim, e deixamos o link da AGAs mesmo porque também quero aplaudir a iniciativa porque eu recebi isto no meu e-mail, que esta seguradora teve em comunicar isto aos clientes e, portanto, é o serviço também que prestam. Não é feito por todos e, portanto, acho que é de aplaudir quem toma esta iniciativa e passa esta informação relevante ao público. Sem dúvida, muito bem. É de aplaudir, sem dúvida. E por falar em aplausos, vamos fechar com os aplausos de quem nos esteja a ouvir, se calhar. Nós estamos a ouvir. Parece-te bem? Fechamos aqui? Claro que sim. Muito claro bem, que sim. Paulo. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado a quem nos vai acompanhando, quem vai comentando, quem nos vai dando feedback, e nós prometemos estar aqui para a semana. Nós outra vez. No 20º episódio. Fazemos 20 episódios para a semana. Uma marca significativa já. Muito bem, cá esperamos por vocês no 20º episódio do Esta Semana na Economia, de hoje a 8. Cá estaremos nós outra vez. Espero que se juntem a nós. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts ou em qualquer outra aplicação que usem. E também seguir-nos no Instagram, podem procurar por esta semana, ou esta semana, estamos também presentes no Instagram agora, já nos podem encontrar lá. Muito obrigado a todos e até para a semana, no Esta Semana na Economia.